Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa, dando continuidade àquilo que a gente já estava aqui assistindo. Senhora, mas como assim dando continuidade? Ó, você tá vendo? Já tô começando do ponto o quê? Do ponto 14 ou 14, depende da sua fala aí. Mas a gente está dando continuidade. Então, se você não viu, volta um pouquinho o bloco anterior, vai dando sequência para daí entender essa ordem de regras relacionadas à vírgula, a questão da pontuação. Então, volta para cá, volta lá, já vamos pegar o ritmo. Estamos falando sobre a vírgula nas chamadas orações, tá? Nas orações. Oração apositiva, oração intercalada, interferente. Agora a gente vai falar sobre a oração adjetiva explicativa. Esse tópico é muito batido em prova, A diferença entre a adjetiva, a explicativa e a restritiva é justamente a pontuação. Então ela aparece Sim, ela aparece com frequência nas explicações, mas com obrigatoriedade na adjetiva explicativa. Eu nunca vou ter uma adjetiva explicativa sem pontuação, Sorá? Nunca terá, beleza? Vamos colocar aqui um exemplo para você, ó. Vamos abrir aqui, ó. Vamos lá. Pegar a nossa cor de caneta preta, isso aí, ó. Oração adjetiva explicativa. As pessoas... Não, melhor, peraí. Vamos aumentar a letra. As crianças, vírgula, que estavam no parque, vírgula, entraram para dormir. Um exemplo, vai. O que eu vou ter aqui, ó? Vamos pegar a canetinha. Ó, pontuação aqui, pontuação aqui. Está justamente isolando o quê? A minha oração, percebeu? Este meu quê é um pronome relativo que retoma crianças. Ou seja, ó, crianças estavam no parque. Tá? Então, o que eu vou ter aqui? Uma explicação do quê? Das crianças. É como se eu tivesse aqui, ó, algo que seja genérico, né? As crianças que estavam no parque entraram para dormir. Então, eu só estou trazendo uma explicação acerca dessas crianças. Não tem nada aqui, assim, nossa, especificativo, não. Senão eu teria que ter a ausência da pontuação. Mas eu tenho a presença da pontuação. Se eu tenho a presença da pontuação, eu estou diante de uma explicação. Combinado? Então, o que eu vou ter aqui? Oração adjetiva explicativa. Lembra do seguinte, a adjetiva explicativa, ela vai carregar, ela vai trazer ali a nossa palavra que. Cuidado porque as pessoas, às vezes, se perdem com essa análise. Eu já vi gente fazer o seguinte, todas as vezes que eu tenho uma vírgula antes da palavra que, quer dizer que eu estou diante de uma explicação, de uma oração adjetiva explicativa. Não faça essa analogia, tá? Por quê? Porque a palavra que, ela pode ser pronome, a palavra que pode ser conjunção, a palavra que pode ser substantivo, a palavra que pode ser advérbio, a palavra que pode ser preposição. Ixi, a palavra que pode ser um monte de outras coisas. Então, não faça essa analogia. Analise a estrutura em que aparece a pontuação e não vá na palavra que, porque você acaba se perdendo aí, beleza? Ó, abre de novo aí para você enxergar bonitinho. Certo? Para você enxergar bonitinho, é isso daqui que nós temos, ok, Brasil? É isso aqui que nós temos. Essa expressão, essa oração, na verdade, ó, pensa aqui comigo. Essa oração aqui, que expressa essa ideia de explicação. A minha oração principal, ó, tá aqui. Vamos pegar o marca-texto para você enxergar, ó. As crianças entraram para dormir. É a minha oração principal. A subordinada tá ali, ok? A subordinada tá ali. Beleza? É isso aí. Pronto, vamos passar para a próxima. Ó, essa daqui é uma... Eu não vou dizer assim, senão vocês vão achar assim, ela tá nos induzindo. Né? Eu tô induzindo, acabo induzindo. Qual é a ideia dessa adverbial deslocada? A ideia dela é te enganar o máximo que pode. O que eu vou ter aqui? Oração subordinada adverbial, tá? Então, a gente está falando de uma oração adverbial.
A adverbial, todas as vezes que ela é deslocada, ou seja, quando ela está fora da ordem direta, a gente precisa virgular, a gente precisa colocar a pontuação. É uma obrigação? É uma obrigação, tá? Não posso deixar sem a pontuação, professora? Não. Qual que é a ordem direta? A ordem direta é sujeito, verbo, complemento, certo? Sujeito, verbo, complemento. Depois desse complemento, posso ter um termo acessório, um adjunto adverbial. Posso ter um adjunto adverbial. Mas, se esse adjunto adverbial, se ele for uma oração, pode? Claro que pode. O adjunto adverbial, ele pode ser uma oração também. Se ele for uma oração, o lugar dele, na ordem direta, é lá no final da estrutura. Opa, aqui, ó. Melhor, né? É lá no final da estrutura. A ordem direta é lá no final da estrutura. Só que, por ser advérbio, que é termo que a gente consegue deslocar, eu posso colocá-lo, se eu quiser, né? Toda essa estrutura, toda essa oração, no meio, no começo. Eu posso trocar o lugar? Posso. Mas se eu trocar o lugar, se eu trocar a ordem da estrutura, o que eu vou precisar fazer? Colocar vírgula, para separar, para mostrar, inclusive, que está deslocado, que está fora da ordem. Essa daqui é uma estrutura que cai muito, as bancas adoram. Esse deslocamento da subordinada adverbial é muito comum. Se a gente for pensar de orações com relação à pontuação, o que mais cai? A gente tem dois grandes campos que mais caem. É a subordinada adverbial deslocada e a adjetiva explicativa. Então, essas duas são as mais cobradas orações com relação à pontuação. Agora, como é que vai funcionar a adverbial deslocada? Vamos abrir aqui, ó, para você entender. Primeiro, você lembra que adverbial... Opa, deixa eu pegar a caneta, né? Caneta. Ó, a oração subordinada adverbial é aquela que apresenta a fórmula C6FTP, né? Causa, consequência, condição, comparação, conformidade, e por aí vai, certo? Finalidade, proporção, aquelas coisas todas. Enfim, essa daí é que estará deslocada. Então, vamos pegar outra cor de caneta, por exemplo. Ó. Embora seja um dia muito frio, vírgula, as crianças entraram na piscina. Então, olha só o que eu tenho aqui. Pontuação, né? Pontuação. Embora seja um dia muito frio, as crianças entraram na piscina. O que eu tenho aqui? Embora seja um dia muito frio. Qual é a minha obrigatoriedade? Opa, desculpa aí. Qual é a minha obrigatoriedade? Calma, deixa eu tomar uma água aqui. Qual é a minha obrigatoriedade aqui? Colocar essa vírgula? Sim, colocar essa vírgula. Por qual razão que eu vou colocar a vírgula? Porque essa oração, galera, está o quê? Deslocada. Olha aqui o meu conectivo. Cadê meu conectivo? Pera aí, marca tudo. Ó, meu conectivo. Embora. Percebeu? Ó, embora. Tá trazendo uma ideia de concessão. E de fato é uma oração? Eu sei que as pessoas às vezes ficam na dúvida. Mas é mesmo uma oração, professora? Sim, ó. O que eu tenho aqui? O verbo, ó, seja. Embora seja, tá vendo? Então, eu tenho sim um verbo. Qual seria a ordem direta? A ordem direta seria começar aqui, ó, com a minha oração principal. As crianças entraram na piscina, embora seja um dia frio, embora seja um dia muito frio. Essa seria a ordem direta. Mas, em decorrência deste deslocamento, ó, a nossa pontuação aqui, ela é obrigatória. Tá? Então, muito cuidado com isso daqui, ela é obrigatória. O que a gente tem que tomar cuidado aqui? Ó, presta atenção aqui em mim. O que a gente tem que tomar cuidado aqui? Existem duas regras que podem se encontrar neste momento e a banca ela gosta de tirar sua atenção com relação a isso, de colocar meio que misturado, fazer com que você responda de qualquer jeito. Como assim? Como assim?
Existem duas regras relacionadas aqui a advérbios, tá? Essa daqui é uma delas, que é quando a gente tem uma oração adverbial deslocada. E aí eu tenho a obrigatoriedade de colocar pontuação, colocar a vírgula. Existe uma outra regra que fala sobre as locuções adverbiais, uma quantidade específica. Quando tem mais de 3 elementos, a gente tem que colocar a vírgula. Quando tem menos do que isso, fica facultativo. Então, a gente tem essas duas regras. Só que uma é usada para oração, a outra é usada para locução. Então, são coisas diferentes. Eu tenho uma regra para locução adverbial e uma outra regra para a oração adverbial e uma para adjunto adverbial. Então, são regras diferentes. Sim. Sabe por quê? Eu vou colocar aqui para você uma questão de banca, que todo mundo respondeu errado porque bizonhou na hora. Ó, vou abrir aqui para você. Como é que era a estrutura? Como é que era a estrutura? A oração, ela era assim, gente, ó. Ao chegar, vírgula, João, não era João, tá? Era uma outra ideia. Ao chegar, João encontrou o pai, por exemplo. Ao chegar, João encontrou o pai. O que a gente vai ter aqui? Olha só. Tá vendo que eu tenho uma vírgula, né? Aí, o que a banca disse? Que a retirada dessa vírgula, deixa eu abrir para você, deixa eu olhar para você, ó. Que a retirada dessa vírgula seria um caso facultativo. A vírgula poderia ser retirada sem problema para correção gramatical, afinal, trata-se de um caso facultativo. Aí, o que aconteceu? O que as pessoas fizeram? Olharam ali, ao chegar, opa, é verdade, é caso facultativo, porque olha o tamanico, é curtinho, a gente tem a preposição, o artigo ali, não, senhora, opa, será que é caso facultativo? Entendeu? As pessoas ficaram na dúvida. Por qual razão? Por ser de curta extensão, por ser pequenininho. Elas enxergaram isso daqui como uma locução adverbial, mas não é. Por que não é, gente? Não é uma locução adverbial, porque a gente tem um cara central ali que vem mostrar que nós estamos diante de uma oração e não de uma locução. Quem é o cara? O verbo. Olha aqui, ó, chegar. Chegar é verbo. Portanto, eu não estou diante de um caso facultativo de pontuação. Eu estou diante de um caso obrigatório. Eu tenho que colocar a pontuação ali? Eu tenho que colocar a pontuação ali. Eu não posso retirar. Este caso aqui é um caso obrigatório. Nossa, mas ele é tão pequenininho. É porque é uma oração reduzida. Ao chegar, João encontrou o pai. Então, neste caso, não é questão de escolha não, tá vendo? Tamanho não é documento, hein? Tamanho não é documento. Tá? Um negocinho desse tamanhiquinho assim, que a vírgula é um caso obrigatório. Qual seria a ordem direta? Seria João encontrou o pai ao chegar. Neste caso, aí seria facultativo, tá? Agora, eu peguei esse ao chegar e trouxe lá para o comecinho. É um caso obrigatório. Então, cuidado. Às vezes você tem uma locução adverbial gigantesca, às vezes você tem uma oração adverbial gigantesca. Outras vezes você tem uma locução adverbial pequenininha, enxuta. Outras vezes você tem oração adverbial pequenininha, enxuta, porque é chamada oração reduzida. Combinado? É isso aí. Então, ó, este daqui, a gente fecha esse primeiro apanhado com estes casos aqui de vírgula nas orações, tá? Então, professora, mas eu não vi todos. Pega o bloquinho anterior, acompanha lá no anterior que você já vai conseguir entender. Combinado? Qual é a sequência, qual é a ordem aí, quais são as regras. Beleza. Agora, tem um problema com relação à vírgula e à presença do nosso conectivo. Qual conectivo? O E. Vírgula e E. Essa palavrinha, essa letrinha, essa conjunção microzinha. Qual é o problema com relação à nossa conjunção E? Quando usar e quando não usar? Existem regras para isso? Existem. Lembra que, se você não lembra, eu vou te recordar.
falei para você já, tá no bloco anterior, falei para você já que as nossas orações, deixa eu até abrir aqui, ó, vamos passar, né, para ficar bonitinho ali, ó, que as nossas orações coordenadas, todas elas têm uma vírgula obrigatória antes da conjunção. Beleza, a gente sabe disso. Qual que é a única exceção? A única exceção são as nossas coordenadas aditivas. Por qual razão? Porque vai ter uma outra regra relacionada ali, combinado? Vai ter uma outra regra relacionada a isso. Agora, quando é que eu vou saber se vai, se não vai? O E também vai vírgula? Porque eu lembro que não vai, professora. Como é que eu vou saber? Existem casos específicos. O primeiro caso, para a gente entender as coordenadas aditivas, tá aqui, ó, o uso do E com sujeitos diferentes. Eu vou usar vírgula na coordenada aditiva só em decorrência dessa regra. Por qual razão? Ó, vamos exemplificar por que lá na coordenada, quando eu falo das coordenadas, a gente não coloca a aditiva. Porque a gente vai cometer um erro grave se fizer isso. Ó, por exemplo, pega aqui, ó. Vou pegar o João novamente, ó. João acordou cedo, vírgula, e fez suas, tarefas. E fez suas tarefas. João acordou cedo e fez as suas tarefas. Beleza? Olha só, o que eu vou ter aqui, pessoal? Uma vírgula. Por que essa vírgula não pode, aparecer aqui? Por qual razão? Pensa assim comigo, ó. Quem acordou cedo? João, certo? Quem acordou cedo? João. Quem fez suas tarefas? Foi João também. Quem é o sujeito de acordar e de fazer? João. João é o sujeito nas duas situações, certo? Agora, lembra a primeira coisa que a gente viu nesse conteúdo todo, neste bloco de pontuação? Primeira coisa que a gente viu, a gente não separa o quê, pessoal? A gente não separa sujeito e verbo, certo? Quem é o sujeito do verbo fez aqui? É João. Portanto, eu posso ter aquela vírgula separando? Eu não posso. Essa vírgula aqui no meio, ó, eu não posso ter nessa coordenação. Por qual razão? Porque eu tenho o mesmo sujeito para os dois verbos. O mesmo sujeito, o mesmo cara aqui para os dois verbos. Então, eu não posso. É por isso que com a coordenada aditiva, a gente não usa vírgula. Porque o que se tem de ideia da aditiva? A aditiva é um acréscimo de informação, certo? Eu vou acrescentando informação. Geralmente eu tenho um agente daquela ação e eu vou acrescentando ações. Portanto, eu não posso separar esse sujeito, esse agente dessas ações. Não posso fazer isso. Agora, e se o meu sujeito for diferente? Eu posso? Ah, é aí que entra o caso da vírgula antes do E. É essa regra, tá vendo ali, ó? Sujeitos diferentes. Se eu tiver sujeitos diferentes, aí eu posso colocar a vírgula. Vamos abrir aqui, ó, para colocar um exemplo para você. Vou pegar aqui um roxinho. Por exemplo, vou colocar, vamos mudar, né? Vou colocar Maria agora, ó. Maria buscou o cachorro, vírgula, e João comprou a ração. Ponto. Maria buscou o cachorro e João comprou a ração. O que eu vou ter aqui? O que eu vou ter aqui, ó? Um E, certo? Eita, um E e a minha vírgula, ó. Nesse caso eu posso? Sim, porque, ó, quem buscou o cachorro? Maria. E quem comprou a ração? João. Percebeu? Eu tenho aqui, neste caso, o quê? Sujeitos diferentes. Então, para as orações, eu tenho sujeitos diferentes. Se eu tenho sujeitos diferentes, aí eu posso usar a pontuação, eu posso usar a vírgula, porque eu não vou estar separando o sujeito do verbo. Agora, quando eu tenho o mesmo, eu não posso, porque eu vou estar separando. Então, nessa situação, eu falo, professora, mas neste caso, eu nem precisaria
da vírgula. Eu poderia, inclusive, retirar, não é verdade? Poderia, mas aqui, se você quiser colocar para deixar bem separadas as estruturas, as orações, é possível. Não vai ser erro. Vai ser erro se você tiver o mesmo sujeito para as duas estruturas. Aqui não vai ser erro, não, porque você não está separando ninguém de ninguém. Percebeu? Às vezes, isso daqui, a nossa vírgula, inclusive, serve para evitar ambiguidade. Eu vou colocar mais um exemplo aqui, ó. Deixa eu apagar esse daqui. É um exemplo, já que a gente está falando de cachorro, de João, ó, deixa eu abrir aqui, vou colocar esse exemplo para você enxergar, ó. João lavou o cachorro, deixa eu ver, sujo, não, tá sujo, né? Lavou o cachorro ensanguentado. Eita, tá horrível, mas tá bom, vai. João lavou o cachorro ensanguentado, vírgula, e acabou sendo levado pela dona. Não, pela dona tá horrível, né? E acabou sendo levado pela proprietária. Proprietária. Eita, Brasil. Eita, nós! Vamos lá, gente. Olha aqui, ó. João lavou o cachorro. Quem lavou o cachorro? João. Lavou o cachorro ensanguentado e acabou sendo levado pela proprietária. Ó, aí eu tenho uma vírgula e tenho um E. Quem acabou sendo levado pela proprietária? Foi o João? Não, né, gente? Foi o cachorro, percebeu? Então, eu tenho aqui, embora não apareça nessa segunda oração, para o verbo acabou sendo levado, para essa estrutura aqui, eu não tenho como referente João, entendeu? Por quê? Porque é um sujeito diferente ali da nossa segunda oração. Então, são situações diferentes. Aqui, eu não preciso apresentar o elemento em si. Pelo contexto, eu consigo perceber que quem é proprietário é do cachorro, não é do João, não tem proprietário aqui pelo contexto. Então, eu posso colocar a vírgula ali? Eu posso. Você vai falar, professora, mas ó, o cachorro está na oração anterior. Eu posso fazer essa separação? Sim, o cachorro está na oração anterior, mas veja que ele não é sujeito na oração anterior. Ele é o quê? Ele é objeto na oração anterior. O sujeito é João. Então, a minha análise está ali, o cachorro é objeto. Acabou aquela análise, vamos partir para outra análise. Acabou sendo levado pela proprietária. Quem acabou sendo levado? É o cachorro. Eu tenho a referência porque eu sei quem ele é, tá? Mas eu não estabeleço uma relação com a oração anterior. Não estabeleço essa relação com a oração anterior. Pelo contexto, eu sei que eu tenho outro referente. O sujeito da oração anterior é João. O sujeito da oração posterior é o cachorro que está implícito ali. Então, eu posso colocar pontuação porque eu tenho referentes que são diferentes. Não é o mesmo, não. Não pense aqui, mas o cachorro está na outra oração. Não é essa ideia de localização, não. Tá? Não é essa ideia de localização, não. É a ideia de referência. A referência do sujeito da segunda oração é diferente da referência do sujeito da primeira. Por isso eu posso colocar aqui. Isso é importante até para evitar a ambiguidade. Quando eu coloco a vírgula, isso fica muito mais claro. Combinado? Então, beleza. Esse aqui é o nosso primeiro caso. Segundo caso do E. Quando esse E tem valor de mas. Quando esse mas aqui é o quê, gente? Ele é adversativo. Então, eu vou estar falando de novo das coordenadas. Só que eu vou ter uma conjunção E que está aí fantasiada de melhor, né? Melhor, o contrário, né? Eu tenho uma conjunção mas que saiu para o bloco de carnaval vestido de E. É isso daqui. Na essência, a gente sabe o que ele é, mas na aparência não dá muito para perceber. Tem muita gente assim na vida, né? Sim, a aparência você fala assim, nossa, que legal, né? Que gente boa, mas na essência você vai ver que não é bem assim, não. A mesma coisa acontece aqui. Então, na aparência, parece, à primeira vista você olha e fala, nossa, é um E, é aditivo. Não,
Na essência, você vai perceber que é adversativo. Por exemplo, vamos abrir aqui, vou colocar um exemplo para você. Ó, nanana, João comprou uma moto, vírgula, e vive pedindo carona. Ó, João comprou uma moto e vive pedindo carona. O que a gente tem aqui, gente? Ó, pega aqui. Nossa caneta vermelha, ó. João comprou uma moto, primeira oração, vírgula, e vive pedindo carona. O cara vai olhar, vai falar assim, opa, quem comprou a moto foi João. Opa, quem vive pedindo carona é João também, professora. Não posso ter essa vírgula aqui, porque é aditiva, ó. Ele fez as duas coisas, né? Não posso ter. Cuidado, cuidado. Por quê? Perceba que entre essas orações, deixa eu pegar um marca-texto, ó. Entre essas orações, existe uma relação de adversidade. Vou mudar a cor. Existe uma relação de adversidade em decorrência desse carinha que está colocado aqui, ó. Este E, na verdade, não é um E, né? Este E, vou pegar outro lápis aqui. Este E, na verdade, é um mas. Olha lá, tanto que se você substituir por mas, a oração faz até mais sentido. João comprou uma moto, mas vive pedindo carona. Percebeu? Ó? É contraditório. Então, eu tenho um E com valor de mas. Neste caso aqui, a minha vírgula está correta, porque eu não estou separando aqui ó, o verbo do sujeito, não. Aqui eu tenho uma oração, na verdade, adversativa. E na adversativa eu coloco a pontuação, né? Na adversatira, parece que está escrito ali. Adversativa. Na adversativa eu coloco, não melhorou muito. A adversativa eu coloco a pontuação. Beleza? Então, é por essa razão que eu posso colocar essa vírgula aqui, depois do E, antes do E, perdão. E a nossa próxima situação aqui, relacionada aos casos em que nós temos polissíndeto. O polissíndeto, gente, é uma figura de linguagem. Figura de linguagem, utilizada por quem? Por autores que possuem a chamada licença poética. Então, eles podem usar. E nós podemos usar? Não, na sua redação, nunca. Em outro lugar, só no seu Instagram, no seu blog, no seu chat, aí você pode usar. Agora, na prova, para sua escrita, não. Por exemplo, o poeta escreve e sua e sangra e chora e faz a mágica acontecer. O que eu fiz aqui? Eu inventei o negócio. Só faz de conta que foi, eu vou dar aqui. Quem fez isso daí foi Machado de Assis, escreveu isso aí. Ó, e vírgula, e vírgula, e vírgula. E vírgula. O que é poli? Poli de muitos. Síndeto, muitos conectivos. Ó, eu tenho aqui o poeta escreve, sua e sangra e chora e faz a mágica. Tá vendo que ele faz todas essas coisas, né? Se a gente for analisar naquela regra crua, curta, direta, bate, pá, você vai falar, pô, é o mesmo sujeito para todos os verbos. Não pode ter isso daí, professora. Como assim? Você falou que não pode. Aqui é um caso específico, chamado de polissíndeto. Nesta situação, eu posso ter isso daqui, porque o autor faz uso dessa figura de linguagem. Qual que é a ideia? É justamente trazer essa, sabe, esse sofrimento, assim. O poeta escreve, e sua, e sangra, e chora, e faz a mágica acontecer. Seria diferente de o poeta escreve, sua, sangra, chora e faz a mágica acontecer. Percebeu que esse E dá um tipo sofrimento, assim? Ai, meu Deus, ele faz isso, e ele faz, e ele não sei o que,
É essa a ideia que apresenta aqui. É uma figura de linguagem, é um recurso. Eu posso utilizar, então, na minha redação, este recurso, professora, porque eu quero enriquecer meu texto, quero deixar meu texto, tipo, a banca olhar e falar... Ah! Não, jamais. Isso daqui é só... E ainda, né, quem utiliza isso daqui são os textos literários, autores que possuem licença poética para fazer isso daqui. Você, mero mortal, coitadinho, bebê, não pode. Não pode, mas você pode identificar na sua prova, tá? E aí, responder corretamente a questão, combinado? Ó, fechamos aqui o pacotinho da vírgula, mas você sabe que a gente ainda tem outros sinais aí, outros sinais de pontuação, outras ocorrências. Então, não saia daí, tá? Que a gente já, ó, é VaptVupt. Escolhe o professor Raimundo aqui, você sabe, né? É VaptVupt. Por enquanto, ficam aí as nossas dicas. Nos vemos no próximo encontro, já aqui na sequência, hein? No próximo encontro. Falou, valeu, tchau, tchau!